Bem, o que seria valor do serviço? É a combinação da utilidade e a garantia, que é o que eu estava explicando para vocês. Certo? Vamos lá. Utilidade está relacionado com o propósito. A utilidade é o que o usuário quer receber. Certo? A garantia, ela já está relacionada com o uso. É como o cliente quer receber. Deixa eu tentar tangibilizar esse conceito para vocês entenderem. Olha só. Quando você implementa, por exemplo, o serviço de rede Wi-Fi, a rede Wi-Fi é o que os alunos querem receber. Então, tem a utilidade. O que é a utilidade? É o que vocês querem receber. Vocês querem entrar, vocês querem navegar, certo? Se for pensar no gerenciamento de portfólio de serviço como um conjunto dinâmico de processos, ele deve incluir as seguintes atividades: definir, analisar, aprovar e contratar. Que são as atividades que devem ser executadas para se chegar à decisão do que deve ser feito. E aí se define, se analisa, aprova ou não e contrata ou não. Olha só, vamos entender cada atividade desse processo de portfólio. Definir é fazer o inventário de serviços, validar os dados do portfólio e levantar os custos existentes. Cada serviço no portfólio deve ter um business case, ou caso de negócio, que é um plano que demonstra como o serviço irá gerar valor para o negócio. Nesse estágio deve ser definido o que poderá ou não ser feito. Então, para cada serviço, tem um business case que vai demonstrar como que vai gerar valor para o negócio. Analisar é onde serão analisados os recursos que serão necessários para manter o serviço. Certo? E aí entra a questão dos ativos do serviço. Quais são os ativos que serão necessários? Quais são os recursos? E isso é muito importante, porque veja, às vezes você entrega um serviço e o recurso não está adequado para o uso daquele serviço. Você quer ver um exemplo bem esdrúxulo? A Católica colocou uns quadros digitais aqui, né? Se eu falar para vocês que a grande maioria dos professores não usam em sua potencialidade o quadro, o professor pode ser entendido como um recurso. Isso aqui pode ser entendido como um serviço. Então, quando se vai implementar o serviço, deve-se analisar o seguinte: tem que treinar os professores para usar essa tecnologia? Tem que treinar. Senão fica capenga. Então, analisa, é na análise que faz essas avaliações, né? Aprovar o portfólio proposto e autorizar os serviços e recursos para o futuro. E contratar é comunicar a decisão, alocar os recursos, contratar os serviços que vão ser necessários para fornecer o serviço, né? Contratar os componentes, digamos assim, e fornecer todo o planejamento para iniciar o desenho do serviço. Então são essas 4 atividades lá do portfólio: definir, analisar, aprovar, contratar. Dúvida? Contratar também pode ser diferente a fornecedores? Sim, sim. Porque tem serviço que depende de fornecedores, né? Essa questão de fornecedores é tão importante que nós vamos ver que na etapa de desenho existe um processo de gerenciamento de fornecedores. Porque impacta e muito no serviço. Exemplo, só para você entender a importância dos fornecedores. A Católica tem um serviço de rede Wi-Fi. O que a gente enxerga aqui é rede Wi-Fi. Mas por trás desse serviço tem vários componentes.
Um dos componentes é o link de internet, concorda? E o link é da Católica? Ela contrata. Então vamos imaginar que ela contrata esse link com a Embratel. E se o link falhar? Interessa para você que é usuário que a rede Wi-Fi está fora porque o link falhou? Ou você vai enxergar o seguinte, pô, o serviço não está funcionando. Estão entendendo a importância de fazer gestão de fornecedores? Por isso. Dúvida? Mole pro Vascão? Igual jogar contra o Flamengo? Hã? Fácil? Essa gestão do fornecedor era feita no desenho? Sim. Mas se não, por exemplo, não existe fornecedor de alta, isso tem que ser pensado na estratégia, não? Não, aqui vai dizer o seguinte, o que é necessário para entregar o serviço, né? E aí, lá no desenho é que vai fazer a gestão, mas aqui já se contrata os fornecedores. Então, olha só para vocês entenderem. Se decidiu que vai implantar a rede Wi-Fi, certo? Aqui se define quais são os recursos e já contrata o link com a Embratel, por exemplo. Já contratou. Agora, a gestão disso é em outra etapa. Mas acho que ele falou assim, se não existe um fornecedor que consegue dar aquela qualidade esperada, então você Já mata o serviço aqui, na estratégia. É isso, entendi. não tem como não disponibilizar. Bem, se não existe fornecedor e o fornecedor é um componente importante, você já mata aqui, você não vai para o desenho. Na estratégia você já elimina o serviço. Olá, bom dia, fica à vontade. Certo? Mais alguma dúvida? Então, na estratégia, né, a gente tem exatamente essas 4 atividades. Definir. Desculpa, pessoal. Definir que tem a ver com inventários, com casos de negócio. A análise que avalia a questão da proposição de valor e priorização. A aprovação do próprio portfólio de serviço e a autorização. E o contrato, o contratar, que é comunicar e alocar os recursos necessários, né, para a implementação do serviço. Certo? Passamos o primeiro processo. O segundo processo da etapa de estratégia é demanda de serviço ou gerenciamento de demanda de serviço. Eu vou colocar no Moodle. Todo mundo aqui está acessando o Moodle, vocês? Pessoal, com o professor Rudinho colocar nesse assunto, vocês foram cadastrados todos na sala do Moodle, tá? Nosso ambiente, para manter ele integrado entre o virtual e vocês, tá? Então, vocês foram cadastrados no mesmo ambiente do pessoal do virtual, ok? Tá? Como que vocês vão fazer para entrar? Basta ir lá no site da UCB, ok? Aí tem lá a educação à distância, um itemzinho de educação à distância. Aí, em educação à distância, tem lá ambiente virtual de aprendizagem. Ou na própria página da UCB, onde tem lá disciplinas virtuais. Disciplinas virtuais. Qual que é o login e a senha de vocês? Matrícula e a senha matrícula, tá? E aí vocês vão poder trocar essa senha aí depois, beleza? Olha só, aqui, né? Ó, educação à distância. Museu, pode ser até aqui também, ó. Ali na área do estudante tem lá disciplinas virtuais, não tem? Área de estudante. Tem Moodle ou disciplinas virtuais. Isso, clica aí, por favor. Aí você entra ali com o seu login, que é a sua matrícula, e a senha, que é repetir a sua matrícula. Tá? Aí vai ter uma sala lá chamada certificação AID, ok? Aonde constam essas aulas aí, tá? Que a gente está transmitindo aqui para o pessoal da virtual, tá?
Então, Tá se aqui, ó. vocês quiserem rever as aulas e tal, tá? E constam também os PPTs que o professor Roosevelt está disponibilizando. E constam também, tá? Um fórum, né, que o professor Roosevelt abriu ali e vai tocar esse fórum aí durante toda a formação. Fórum de dúvidas, sua opinião. Quem é do virtual já vai estar junto com as outras disciplinas. Quem é do virtual já está junto com as outras disciplinas. Tá? Isso é só para criar um ambiente integrado, pessoal. Que a gente quer ver vocês conversando com a galera do virtual conversando com a galera com vocês e fazer essa integração aí que a gente acredita muito nela. E eu tô vendo o pessoal tirar foto dos slides aqui, ó. O primeiro encontro já está aqui, tá vendo? O segundo encontro eu vou subir hoje. Tá? Olha lá, ó, ali ó, tem a aula, tá vendo? A transmissão do primeiro dia, tá? E ali embaixo já tem o novo link aí, que é esse que a gente está transmitindo hoje. Tá? Tá bom? Beleza? Obrigado, Wesley. Valeu. Então, vamos lá. O segundo processo da etapa de estratégia é a demanda de serviço. A demanda de serviço é quem vai influenciar a demanda do cliente por serviço. O objetivo desse processo é o consumo do fornecimento da capacidade de serviços ofertadas. Então, olha só, é nesse processo que vai fazer uma análise do seguinte: capacidade versus demanda. E tem que ter um equilíbrio nisso. Por que eu estou falando que tem que ter um equilíbrio? Recursos de TI é muito caro. E tem que fazer gestão. Você tem que ter os recursos adequados à demanda que existe. Então, nem pode ter recurso demais para pouca demanda e nem recursos de menos para muita demanda, que fica desequilibrado. Então, o objetivo desse processo é promover esse equilíbrio, né? Porque uma demanda não gerenciada de forma eficiente é uma fonte de risco para o provedor de serviço, porque causa a incerteza, né, dessa própria demanda. E aí, esse processo entra na discussão da capacidade do serviço. Capacidade em excesso gera custos sem criar valor para o cliente. O cliente ele não paga para ter capacidade. Ele paga para ter capacidade ociosa. Ele não paga para ter capacidade ociosa. Ele paga para ter o serviço em si. E olha como que isso é importante. Vamos imaginar que a rede Wi-Fi da Católica tem um link de 20 megas. E aí, o administrador de rede percebe, por conta das reclamações e de alguns testes, que o link está ficando topado com 20 megas. Ou seja, existe uma demanda muito grande e pouco recurso. Certo? Aí o administrador da rede da Católica vai lá e aumenta de 20 para 100 megas. Aí cessa a reclamação. Não tem reclamação e tal. Será que fez a coisa certa? Será que se ele não botasse 30 megas já não resolveria? 50 já não resolveria? Então, é um processo que faz esse estudo. Qual a demanda e qual a capacidade ideal para executar essa demanda? E a capacidade ela está vinculada com um acordo de nível de serviço que é estabelecido. Nós vamos estudar o acordo de nível de serviço mais na frente, mas um acordo de nível de serviço são aqueles requisitos que foram acordados para o serviço. Um exemplo clássico é quando você contrata um link de internet, você diz quantos megas vai ter a sua banda. Isso é um acordo de nível de serviço da operadora com você. E a TI faz acordo de nível de serviço com seus usuários, certo? Capacidade insuficiente tem um impacto na qualidade do serviço entregue e nos limites de crescimento do serviço. Para diminuir as incertezas, é preciso que o gerenciamento seja capaz de analisar, rastrear e monitorar as atividades de negócio para prever demandas atuais e futuras. Eu vou dar um exemplo clássico do quanto que é importante fazer esse processo no ITIL. Tanto é que ele virou um processo, né, de um dos livros. Olha só,
A demanda, ela não é algo perene. Para alguns serviços, sim, mas para outros, não. E é preciso estudar isso. Exemplo, graduação online. É um serviço que a Católica oferece para os alunos, não é? E para os professores. A graduação online, ele tem o uso, o mesmo padrão de uso o ano inteiro? Qual que é a diferença? Desculpa, pessoal, estou gripando. Em períodos de matrícula, você tem picos, a demanda aumenta. Certo? Então, fazer gestão de demandas é exatamente entender isso. E aí, para o serviço manter a qualidade acordada, talvez seja necessário que a Católica contrate alguns servidores a mais, aumente o link durante aquele período, para o serviço acontecer, porque a demanda aumentou. Exemplo, fiéis. Quem acompanhou o rolo do fiéis? Que ninguém conseguia entrar no sistema. Né? Muito embora eu acho que seja outra questão do fiéis, mas pensando que é demanda mesmo. Ou seja, aumentou a demanda, né? E os recursos eram os mesmos. O que o Ministério da Educação deveria fazer, né? Aumentou a demanda, contrata mais recursos para aquele período. Não, então vamos comprar para o ano inteiro. Já pensou a Católica preparar a graduação online para operar como se estivesse em período de matrícula todos os dias? O custo disso? Isso é gestão de demandas. Dúvida? Então, o objetivo desse processo é trazer à luz essas questões, né? Papel, e nós vamos ver que no ITIL, a maioria dos processos tem um responsável, que na matriz RACE, esse responsável é qual o acrônimo que recebe? Quem lembra? Matriz RACE. São 4 acrônimos. R, A, C, né? E I. Accountable. É o responsabilizado. Certo? Então, papel, gerente de demanda é quem vai criar e gerenciar política de incentivo e penalidades, participação na criação. Ele vai participar na criação dos acordos de nível de serviço, vai monitorar toda a demanda e a capacidade, gerenciar recursos do processo e responde às mudanças do PAN. PAN é um padrão de atividade de negócio. Esse exemplo que eu coloquei para vocês, do graduação online, durante o período de matrícula, ter um pico, é um padrão de atividade de negócio. Ou seja, é padrão. Sempre em julho, sempre em junho, julho e dezembro, janeiro, são períodos de pico do graduação online. Por quê? Porque os alunos estão fazendo matrículas. E isso é um padrão de atividade do negócio católico. O fiéis, sempre que se termina um semestre, para começar o outro, tem que fazer as renovações de contrato, ou é por ano, não sei. Né? Isso é um padrão de atividade de negócio. Certo? Receita Federal com imposto de renda, a mesma questão. Né? A Receita Federal, será que eles disponibilizam o mesmo recurso o ano inteiro? prazo. Aumentaram o prazo. Ou seja, você tem prazo para você fazer isso. Eu não
Qual é o seu nome? Pessoal, o Marcos está colocando, o pessoal da Virtual que está acompanhando, o Marcos está colocando que há um case na Receita Federal em que eles tinham contratado um link dinâmico em função do uso. Então, assim, quanto mais declarações fossem serem enviadas, ia alocando mais banda nesse link. E a própria Receita Federal chegou à conclusão de que era muito caro manter essa dinâmica para o serviço. E aí eles tiraram isso porque tem um prazo de 2 meses, né, para o cara poder enviar a declaração. Eles consideraram que é responsabilidade do cidadão se programar para enviar antecipadamente, não deixar para a última hora. Né? Esse é um caso. Mas tem serviços que é estanque. A matrícula é um deles. Você tem um prazo também. Né? Mas eu não sei, são 2 semanas? Wesley, é 2 semanas? 3? 2 semanas. 2 semanas. Então, veja, mas todo mundo fazendo matrícula. Né? E deixa eu explicar uma coisa para vocês com relação à matrícula que é engraçada. Eu me formei aqui na Católica com muito orgulho. São vários períodos, né? Na época que eu me formei, aliás, quando eu entrei na universidade, em 1994, na véspera de matrícula, fazia fila que saía lá fora. Quase que batia no pistão. Fila para fazer matrícula. Porque não tinha sistema como tem hoje. Para você ver o quanto que um serviço contribui, né? Você entregar um serviço de TI com qualidade contribui para a eficiência. E a Católica tinha uma sala cheia de gente, de operadores, para fazer matrícula. Né? E aí você ficava na fila ali, era o dia inteiro. Eu lembro que para renovar a matrícula aqui era um parto. Né? E hoje, com um clique, né? Vocês vão lá e renovam. A Receita Federal, antes para entregar a declaração, era tudo impresso. Né? Assinava, carimbava, pô, entregava. E agora? Com cliques, você entrega. Né? São questões como essa que fizeram com que o ITIL ganhasse força, porque se o ITIL é quem faz a gestão desse mundo, né, de serviços que são oferecidos, desses componentes, e nós estamos vendo que a TI ela evoluiu e está alavancando o negócio desse jeito, isso é que deu força para o framework. Né? Certo? Vamos lá. PAN, Padrão de Atividade de Negócio. Entendam esse conceito, ele cai na prova, hein? Certificação. Gerenciamento financeiro, terceiro processo. É responsável por gerenciar os requisitos de orçamento, contabilidade e cobrança de um provedor de serviço. Então, olha só, vamos entender qual que é a diferença entre orçamento, contabilidade e cobrança. E o processo de gerenciamento financeiro é quem vai fazer a orquestração desses 3 componentes. Né? Orçamento. Prediz e controla os gastos de TI. Normalmente a organização de TI tem que estabelecer anualmente ou semestralmente quanto dinheiro será preciso para manter suas operações. O orçamento é a estimativa que é feita para manter o serviço de TI. Para manter a TI como um todo. Geralmente isso entra no PDTI, né? Ou no PET, se tiver no nível mais plano estratégico de TI. Ou seja, você define o seguinte, pelo parque que nós temos, a gente vai, e pelas demandas que existem para serem desenvolvidas, entregues, nós vamos gastar tantos milhões nesse ano. Certo? Isso é orçamento. Tem a ver com estimativa, né, com predição. Contabilidade é identificar os custos que ocorreram para aquele serviço. O orçamento é o que você tinha estimado, e a contabilidade é o que você gastou. Exemplo, você estima gastar R$400 por mês com gasolina. Isso é o orçamento. A contabilidade é quanto você gastou de verdade? 500 ou 300? Estão entendendo a diferença? A contabilidade é os custos
que foram gastos para entregar o serviço. Comparando esses custos com os custos que foram orçados, ou seja, você vai comparar isso com o que foi com o orçamento, é o orçado e o realizado. Certo? Cobrança, que é a outra dimensão do gerenciamento financeiro, é a cobrança de uma atividade opcional, né, e depende da política de cobrança da organização. A cobrança ocorre normalmente em empresa cujo negócio final é fornecer serviço de TI. Exemplo, você não paga aqui para utilizar a rede Wi-Fi. Então, para esse serviço, na verdade, não paga diretamente, né? Está embutido na sua mensalidade. Mas eu digo assim, você não paga, porque a Católica poderia cobrar. Inclusive, é uma ideia, viu, Wesley, da Católica cobrar por esses serviços, né? Wi-Fi, impressora. Né? Eu sei, estou brincando. Graduação online, Blackboard, Moodle. A Católica não cobra, mas o que eu quero dizer é o seguinte para vocês: tem organização que vive disso, e aí cobra. E aí quando tem essa dimensão da cobrança, aí entra, você tem o orçamento financeiro e a cobrança. Aqui na Católica não tem a cobrança. Para alguns serviços, né, eu acho que só a impressora que cobra, né? Porque tem um custo com papel e tal. Toner, né? Agora, por exemplo, quando você vai para um hotel, o hotel te oferece um serviço de rede Wi-Fi, mas ele cobra. Você paga um ticket lá, né? Ou que você paga por hora ou por dia, enfim. Aí, no caso desse serviço de TI que o hotel está ofertando, aí entra a cobrança. Certo? Dúvidas? Fácil igual ganhar do Flamengo? Tranquilão? Pessoal, olha só. Algo que não está no slide, mas eu quero que vocês anotem. A saída da etapa de estratégia para a etapa de desenho, ela acontece por meio de um pacote conhecido como SLP, Service Level Package, ou pacote de nível de serviço. De nível de serviço. Então, assim, nós vimos aqui, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. A saída da estratégia para o desenho, a estratégia ela tem que entregar algo para o desenho, não tem? Esse algo, o que são? São as especificações, são as políticas, né? São os requisitos de negócio que devem ser implementados, como, por exemplo, padrão de atividade de negócio, o próprio PAN, né? Isso tudo vai encapsulado em um pacote que o Aitio chama de SLP, Service Level Package, ou pacote de nível de serviço. Certo? Beleza? E aí, o desenho vai receber o SLP, que é esse pacote, para poder implementar e desenhar o serviço. Ou desenhar e implementar. Dúvida? Mole para o Vascão? Certo? A próxima etapa é a de desenho. Vamos lá, pessoal, então, olha só. Segunda parte do curso, como meta para esse segundo encontro, é estudar o segundo livro. O segundo livro é o desenho do serviço, certo? O que a estratégia entrega para o desenho mesmo? Pacote de nível de serviço. E o que tem nesse pacote? Qual que é o padrão de atividade de negócio? Quais são os requisitos de negócio que devem ser observados?
O catálogo de serviços, na verdade, quais são os novos serviços, né, que precisam ser implementados. Olha só, uma coisa que eu não falei para vocês que é importante, voltando lá para o portfólio. Não entra só, não é só coisa nova que entra não, mas qualquer alteração em serviços que já existem passam pelo portfólio também. Certo? Entenderam a diferença? Não é só novos serviços, mas alterações em serviços já existentes também passam pelo portfólio. Devido à melhoria de serviço? Devido à melhoria continuada de serviço. Está permeando tudo. Certo? Vamos lá. Desenho. Então o desenho pega esse pacote e a primeira desmistificação que eu quero fazer com vocês é a seguinte. Quando a gente fala em desenho do serviço, dá a impressão de ser algo que vai desenhar para outro implementar. Como nós somos de TI, né? Tem um DNA de engenharia de software e tal. Você pensa, pô, desenho tem a ver com base arquitetural e vai entregar o desenho pronto para alguém implementar. E não é assim que funciona no IT. O desenho é desde o desenho até a implementação, ou seja, a saída do desenho é o serviço pronto para ser testado. Certo? Então, vamos lá. Desenho do serviço ou service design. Objetivo: desenho e evolução de serviços para atender a requisitos de negócio atuais e futuros. Esses requisitos de negócio vêm de onde? Da estratégia. Encapsulado onde? No SLP. Certo? Esse livro, pessoal, de Service Design envolve produzir e manter planos, processos, políticas, padrões e arquiteturas para a criação de serviços. Desenhar serviços que forneçam os resultados esperados pelo negócio. Desenhar processos para suportar os serviços ao longo do ciclo de vida do serviço. Olha que interessante. Desenvolver habilidades e capacidades em TI. Desenhar recursos seguros e resilientes. Quem sabe o que é resiliente? Resiliência é uma propriedade da física de dilatação, né? O corpo que consegue expandir volta, e encolher, né? Isso é resiliência. Resiliência de infraestrutura, ambiente, aplicações de dados e desenhar métodos de mensuração e métricas. Então percebam que aqui no desenho começa a ter a preocupação de desenvolver os processos, desenvolver a arquitetura, a própria implementação, as habilidades necessárias daquilo que foi identificado lá na estratégia. Aí aqui começa a bater o bumbo para criar o serviço em si, certo? Alguns conceitos importantes quando a gente fala em desenho do serviço. O primeiro deles é que existem alguns aspectos que é importante a gente separar, que é os requisitos da solução em si, o próprio portfólio, né, que aí tem a ver com o gerenciamento que é uma diferença que vem, né, aqui é o portfólio para o desenho, que é diferente do portfólio da gestão. Hã? É diferente daquele portfólio lá. Né? Aqui já é aquilo que está pronto, que precisa ser implementado, desenhado. Né? A tecnologia e a arquitetura e a questão das métricas. Né? São aspectos da fase de desenho. Os requisitos da solução, o portfólio, a tecnologia, a arquitetura e a métrica vai ser desenvolvida aqui. Porém, vem de onde? Lá da estratégia. Vem encapsulado no SLP. Como se não bastasse o tal dos 4 P's da estratégia, quais são os 4 P's da estratégia? Perspectiva, posição, plano, padrão.
Existe os 4 P's do desenho. Né? E os 4 P's do desenho são pessoas, produtos, processos e parceiros. Ou seja, pessoas, habilidades e competências necessárias, produtos, tecnologia e sistema de gerenciamento, processos, com seus papéis e atividades, parceiros, com seus fornecedores e fabricantes, certo? Então, existe esse conceito dos 4 P's do desenho aqui na etapa de desenho do serviço. Dúvida? Bem, principais atividades desta etapa do ciclo de vida, né? Engenharia dos requisitos do negócio, desenvolvimento de soluções, tecnologias, processos, informações e métricas de serviço, produção e revisão de todos os documentos e processos envolvidos, produção e manutenção de políticas, gerenciamento de riscos de todos os processos, alinhamento com políticas e estratégias. As atividades relacionadas são executadas no âmbito de cada um dos processos, né? Olha só, essas atividades elas vão ser executadas no âmbito dos 7 processos dessa etapa, que são esses aqui. Né? Gerenciamento de nível de serviço, gerenciamento do catálogo de serviço. Onde é que nasce o catálogo de serviço? Lá na estratégia, no processo de gerenciamento de portfólio. Mas onde é que é feito o gerenciamento desse catálogo? Aqui no desenho. Gerenciamento de disponibilidade, segurança da informação, fornecedor, capacidade e continuidade de serviço de TI. E agora, eu quero dar um bizu para vocês que vai fazer toda a diferença na hora de estudar. Se vocês entenderem isso, vocês vão conseguir evoluir muito nos estudos, que é o seguinte. Qual é o conceito de valor? São 2 dimensões que somadas geram valor. Qual é o conceito? Utilidade mais garantia. O que é utilidade? É o que o usuário quer receber. E a garantia? É como ele quer receber, certo? O que ele quer receber veio da estratégia, concorda? A necessidade do cara, do usuário, do cliente, veio mapeada na estratégia, com os padrões de atividade de negócio, qual que são os requisitos de negócio. Isso é o que ele quer receber, é a utilidade. Vocês concordam? Então, o desenho vai implementar o serviço em si. O que está faltando? Se a utilidade vem de lá, para entregar valor, o que falta? A garantia. Agora vamos olhar para os processos dessa etapa. Olha só, quando a gente fala em gerenciamento da continuidade do serviço de TI, isso é garantia? Isso é garantia. Gerenciamento da capacidade, é garantia. Gerenciamento de fornecedor, é garantia. E ainda tem uma outra questão importante, é um dos P's dos 4 P's do desenho, que é o P de parceiro. Gerenciamento de segurança da informação, é garantia. Gerenciamento de disponibilidade, garantia. Gerenciamento do catálogo de serviços, tem a ver com garantia também. E nível de serviço também tem a ver com garantia. Então percebam que os processos dessa etapa de desenho são processos que têm um DNA muito forte voltado para a garantia. Por quê? Porque a utilidade veio da estratégia. E aqui é onde se dá garantia para o serviço. Não adianta nada você ter um baita de um sistema se ele fica ampulhetando na tela. Entendeu? Tem que ter garantia. E aí há uma preocupação desse livro, ou dessa etapa, em
trabalhar esses aspectos de garantia. Então, quando você estiver olhando para fazendo a prova e você vê um processo, como, por exemplo, o gerenciamento de capacidade. Gerenciamento de capacidade é para dar garantia ou de disponibilidade. Na hora você vai associar, pô, se a garantia só pode ser desenho. Ficou claro? Dúvida? Tudo que envolve garantia tem a ver com desenho. É muito forte aqui. É muito forte no desenho. Assim, como é que eu gosto de... E eu lembro que quando eu comecei a estudar essa disciplina, foi algo que me chamou a atenção. Isso que eu estou falando para vocês não está escrito em livro. Isso que eu estou falando para vocês não está escrito em livro. O que eu estou falando para vocês é que me chamou muito a atenção isso. Porque o conceito de valor é utilidade mais garantia. A utilidade vem da estratégia. A garantia é implementada no desenho. Por quê? Porque nós vamos ver que as próximas etapas já não implementam mais nada. Transição é teste, operação é botar em execução. Então, na concepção do serviço, você tem que entregar valor, não tem? E valor é utilidade mais garantia. A utilidade está na estratégia, a garantia está aqui. Então, tem um apelo muito grande para a garantia. Da mesma forma que a estratégia sempre vai ter um apelo para a utilidade. Então, Um apelo muito grande para a utilidade. que é para finalidade, Finalidade, propósito. a visão, onde quer chegar, aquela coisa toda. Exatamente. Dúvidas? Muito fácil, né? Igual jogar contra o Flamengo. Olha só. Então são esses os processos, né? Vamos entender então o processo de gestão de catálogo de serviço. Olha só. O catálogo de serviço ele provê uma fonte centralizada de informações sobre serviços de TI providos. Objetivo: prover uma fonte única e consistente de informações sobre os serviços acordados e garantir que estejam amplamente disponíveis a quem tenha permissão para acessá-la. O principal produto é o próprio catálogo de serviços. Permitam-me entrar num catálogo de serviços real para vocês verem como que funciona isso na prática. Olha só. E para o pessoal da Virtual entender, eu estou entrando aqui no site de serviços compartilhados da Católica, tá? Olha só, isso aqui é um centro de serviços compartilhados que fornece serviços em várias dimensões. E uma das dimensões são serviços de TI. Está vendo que tem um catálogo de serviços aqui? Ó, eu vou clicar nele. Ó. Catálogo de serviços de controle gerenciais, financeiro e suprimentos, gestão de serviços, recursos humanos e TI. Eu vou entrar em TI. Serviços. Aqui. Quais são os serviços que a TI oferece? Então, vou pegar aqui em rede, por exemplo. Ó, a descrição do serviço, quem são os usuários desse serviço, se tem alguma documentação necessária, né? Se tem que receber algo e quais são as observações. Isso é um catálogo de serviço. Ó, instalação de software. Descrição. Esse serviço consiste na instalação de software licenciados que são comprados pela instituição para atender às demandas específicas, tal. Usuários, colaboradores de instituições mantidas no escritório central, tal. Então vejam que são as informações do serviço, certo? Isso é um catálogo de serviços. É. Para quem tem acesso, no caso, você... Sim. Todos os funcionários podem consumir desse serviço. E não é só TI, tá? Porque esse aqui tem uma dimensão maior, né?
Ó. Não, tá, mas vocês, assim, vocês vão conseguir ver isso aqui porque não precisa de senha, mas para solicitar um serviço, aqui, ó, solicitação. Para você consumir um serviço, você tem que ter senha. Certo? Mas só para mostrar para vocês como é que funciona na prática essa questão do catálogo de serviço. Ok? O pessoal da Virtual conseguiu, você conseguiu dar o zoom? Vamos lá. Isso aí já é uma documentação. Sim. Já é um fruto do desenho. Exatamente. Certo? Vamos lá. Esse é o processo de gestão do catálogo de serviços e é esse menu. Por isso que eu falei para vocês que é como se fosse um menu que a TI oferece para dizer quais são os serviços disponíveis para serem consumidos. Gestão de nível de serviços. Olha só. Nível de serviço é a negociação e o estabelecimento de acordos que vão dizer quais são os níveis de serviços que devem ser implementados. Então, exemplo, quando você contrata um link de internet para sua casa, você assina um contrato com a operadora e que está estabelecido um acordo de nível de serviço, que diz, por exemplo, qual é a banda, se é de 5 megas, se é 10 megas. Isso é um nível de serviço estabelecido. Qual a velocidade? Né? Qual a disponibilidade? Qual o tempo? Isso, se você for ler o contrato, você vai ver qual é o tempo que a empresa tem para restabelecer o serviço em caso de queda. Isso são níveis de serviço. E precisa ser gerenciado. O ITIL, ele orienta que todos os serviços devem ter acordos de nível de serviço. Por quê? Porque o combinado não sai caro. Exemplo, se você estabeleceu que a velocidade de tráfego de link de internet com o seu usuário vai ser de 3 megas, não adianta ele reclamar que quer jogar e precisa de 5. Não, tá? A qualidade para você está em cima de 3, porque foi acordado. Né? Se você estabeleceu que o tempo de recuperação para restabelecer um serviço de link é de 24 horas, não adianta o cara ligar reclamando que quer restabelecer em 6 horas. Olha, eu tenho 24 horas. Então, é muito importante para o ITIL, para o gerenciamento, ou melhor dizendo, para o gerenciamento de serviço de TI, o estabelecimento desses acordos, porque é em cima desses acordos que vão ser medidos os níveis de qualidade. Porque o que é qualidade? Você concorda que é subjetivo? O que é qualidade? Está relacionado à percepção. Agora, quando você cria acordos de nível de serviço, você define quais são as métricas de qualidade. Fica mensurável. Né? Então, qual que é o objetivo? Garantir que os serviços e seu desempenho sejam mantidos de forma consistente por toda a organização de TI e que os serviços e respectivos relatórios atendem às necessidades dos clientes e do negócio. Né? E aí, eu queria falar de 3 produtos desse processo, muito embora o slide esteja falando de 2 aqui. Mas, na verdade, são 3 produtos. Nós temos o SLA, nós temos o OLA e nós temos contratos. SLA, Acordo de Nível de Serviço, é um acordo que acontece entre o provedor de serviço, provedor de TI, e os seus usuários, os seus clientes. Então, olha, é da TI com seus usuários, com seus clientes, certo? Isso é um acordo de nível de serviço. OLA é um acordo de nível operacional. O acordo de nível operacional, ele acontece da TI com as áreas funcionais. Vou dar um exemplo.
Você tem uma demanda que deve percorrer dentro da TI por duas áreas específicas. Uma área de desenvolvimento e uma área de teste. E são equipes distintas. O desenvolvimento vai ter um OLA específico, sei lá, de 10 horas. E a área de teste, um OLA de 5 horas. Portanto, o SLA dessa demanda vai ser a soma dos dois OLAs, em tese. Na prática, a gente põe mais uma gordura. Então, assim, o usuário reclamou que precisa fazer uma alteração no relatório. E aí você tem um SLA que está definido com o usuário, certo? A alteração nesse relatório precisa passar pela área de desenvolvimento, que vai ter um tempo. Mas precisa passar pela área de teste também, que vai ter um tempo. Esses tempos da TI com as áreas funcionais da própria TI são acordos de nível operacional, são os OLAs. Esse tempo da TI com o usuário é o que a gente chama de SLA, acordo de nível de serviço. Entenderam a diferença? Hã? Terceiro produto, contratos. Contratos é um acordo de nível de serviço entre a TI e os fornecedores. Isso é contrato. É de... Cara, isso aqui é do inglês. Esse C deve ser o quê? Mas aqui são contratos, tá? Entre a TI e os seus fornecedores. Vou descobrir depois o que é esse U. Certo? Então, olha só. São 3 produtos desse processo. SLA, o acordo de nível de serviço entre a TI e os seus usuários. OLA, entre a TI e ela mesma, as áreas funcionais. E contratos entre a TI e os fornecedores. Dúvida? Hã? Underpring? O que é underpring? Qual é a tradução? Apoio? Ah, contrato de apoio. Perfeito. Faz sentido. Certo? Obrigado, viu, pessoal? Então, contratos de apoio é um produto. OLA, acordo de nível de serviço operacional, é outro produto. SLA é outro produto. Isso cai muito na prova, hein? Mas é fácil, né? É igual jogar com o Flamengo, bater em bêbado, tomar pirulito de criança. Professor, você falou que o SLA é o tempo gasto entre o usuário e a TI. O OLA, a TI com a própria TI também, né? E você, a TI com os fornecedores. Isso. E olha só que interessante. Lembram que eu gosto muito de figura. Vocês estão vendo que o SLA está aqui em cima? Você concorda que esse SLA ele tem que ser estabelecido baseado nesses tempos e nesses tempos aqui? Se você tem aqui um serviço, vamos pegar aqui o Wi-Fi. A Universidade Católica fez um contrato com... Põe lá no contrato, no acordo de nível de serviço, que o Wi-Fi deve ter um desempenho, uma velocidade de 10 megas. Certo? E aí... Esse Wi-Fi tem um link de internet que a Católica tem um contrato com a Embratel. E aí a Católica diz, né, que esse link de internet, nesse contrato, diz que o link de internet também deve ser 5 megas. E no contrato diz que o tempo em caso de queda, o tempo de recuperação é 24 horas. Aí, aqui no SLA diz que o tempo para restabelecer o serviço é de 12 horas.
Você entendeu o descasamento? Tem que estar alinhado. Se aqui é 24 horas para restabelecer, aqui tem que ser no mínimo 25. Isso é a gestão de serviço, isso é a gestão dos componentes. Entendeu? Como é que você vai entregar 10 megas se você está recebendo 5? E como é que você vai entregar 10 se você está recebendo 5? Entenderam a importância do gerenciamento de nível de serviço? Certo? Dúvidas? Muito fácil, né? Igual ganhar daquele time. Vamos lá. Gestão de capacidade. Olha só. Gestão da capacidade de negócio, serviços e componentes ao longo do ciclo de vida do serviço. Aí tem como objetivo concentrar a gestão de questões relacionadas à capacidade e desempenho de serviços e recursos e equilibrar a capacidade de TI com as demandas de negócio acordadas. É lógico que é fator-chave de sucesso pensar em gestão de capacidade no desenho. Por isso que o processo está aqui no desenho. Né? Quem saberia me dizer um exemplo prático de gestão de capacidade de serviço? Escrever uma coisa que acontece muito nas organizações, mas muito mesmo. O cara entrega um serviço e todo serviço tem um crescimento vegetativo. Vou dar um exemplo. Um serviço de e-mail. Os e-mails eles vão sendo armazenados. E isso vai crescendo. Você tem que fazer backup. Tal. Gestão da capacidade é você garantir que vai ter capacidade para entregar o serviço dentro dos acordos de nível de serviço acordados. E aí, o cara não pensa, o gestor lá de TI não pensa que precisa contabilizar o aumento do storage para poder guardar as mensagens e tal. Oi. Um exemplo disso, no caso, seria computação pública, que você assina um acordo que vai ter tantos gigas, conforme você vai utilizando o aumentando. Cara, qual é seu nome? Olha só, pessoal, o Rodrigo está perguntando se um exemplo disso seria cloud, né? Computação em nuvem. A computação em nuvem surgiu para resolver isso. Por quê? Porque a grande sacada dos caras foi: por que eu vou comprar infraestrutura? Porque você concorda que é difícil você comprar infraestrutura pensando no que você não pode comprar pensando no que você tem, na demanda que tem hoje, porque você tem um crescimento de demanda. Então você sempre compra com folga. E o White diz que comprar com folga é ruim, porque é caro. O que a nuvem veio oferecer? Sob demanda. Você precisa de mais capacidade, você vai lá com alguns cliques, você aumenta. Tem outro aspecto, né? Que é a abstração da complexidade. A abstração da complexidade também. Você joga para um terceiro. Mas a questão da nuvem tem a ver com isso, porque é exatamente para você fornecer a capacidade adequada para aquele serviço. E é parametrizável, né? A nuvem é perfeita, por exemplo, para o graduação online, onde você tem picos de demandas. Aí você vai lá e aumenta a capacidade de desempenho, né, do servidor, de banco de dados, de desempenho do banco e tal, durante aquele período. Aí depois do período, vai lá e abaixa. Então você vai pagar mais só ali, depois você paga menos. A computação em nuvem veio para solucionar essas questões. Porque como é que era antigamente? Você comprava, porque ficava tudo no data center da própria empresa. A empresa tinha que comprar pensando para frente. Então você não comprava um storage pensando no hoje. Você compra um storage pensando na manhã. Eu vou comprar pensando que daqui 3 anos eu tenho que renovar, comprar de novo. Ou seja, você compra com a gordura para 3 anos. E isso é caro. Isso é caro. Gestão da capacidade é exatamente
para o serviço ocorrer de forma satisfatória, com os níveis de qualidade estabelecidos no SLA, qual a capacidade que tem que ter? Certo? Dúvida? O Aitio fala que esses processos eles precisam ter um sistema. Você não consegue fazer gestão da capacidade em papel de pão ou planilha Excel. Aí ele sugere que deve existir um sistema de informações de gestão de capacidade e que o resultado desse processo é um plano de capacidade. O que é esse plano de capacidade? Para os serviços que eu estou oferecendo, qual é a minha visão de futuro em termos de capacidade? Pensando no hoje, com visões de curto, médio e longo prazo. Quanto que tem que crescer ou quanto que tem que reduzir? É um plano de capacidade, certo? Então, tem esse sistema de informação de gerenciamento de capacidade, que aí vai fornecer relatórios de capacidade e desempenho, revisões e o próprio plano de capacidade. Hoje, existem N ferramentas proprietárias e de software público, né, de software livre, que fazem isso, esse tipo de gestão. Certo? Hã? Gera indicadores. São os KPIs, né? Para o BI, a diferença é que o foco seria outra mais corporativa. O Eros está perguntando qual é a diferença para o BI. Pessoal, BI é muito diferente disso. BI é você coletar informações para gerar relatórios gerenciais, para tomada de decisão. Você pode implementar BI nisso aqui? Pode, porque você pode querer gerar esses relatórios aqui, ó. Esses relatórios de capacidade e desempenho, eles podem ser gerados por BI. Entendeu? Que você define quais são as informações que você quer apresentar no relatório, e o BI vai lá na base desse sistema aqui e traz essas informações e gera. Né? Mas são coisas distintas. Né? Bem, um outro processo que tem tudo a ver com garantia, gerenciamento de disponibilidade. Olha só, é a gestão da disponibilidade, confiabilidade, sustentabilidade e funcionalidade de serviços e componentes e recursos. Quer perguntar? Qual que é o objetivo? Concentrar a gestão de questões relacionadas à disponibilidade de serviços, componentes e recursos e garantir que as metas de disponibilidade em todas as áreas sejam alcançadas e atendam às necessidades do negócio. Foco prioritário nas funções vitais de negócio, aspectos reativos, que são análise de indisponibilidade, mas tem também aspectos proativos, que é a questão da melhoria da disponibilidade. Então, gente, assim como a capacidade olha para a dimensão de capacidade de serviço, a disponibilidade olha o que eu preciso ter para oferecer disponibilidade. O que é disponibilidade? É o serviço estar disponível. Certo? Aí, assim como tem no processo de gerenciamento de capacidade, ele também propõe o sistema de informação de disponibilidade e um plano de disponibilidade também como produto desse processo. Certo? Contingência é outra, vai entrar em outro lugar. Entra aqui, em continuidade do serviço. Disponibilidade é diferente de continuidade. Olha só, outro processo, gestão de continuidade, redução de riscos e definição de alternativas para a recuperação de serviços de TI. Essas alternativas são as contingências, certo? Objetivo, manter continuamente a capacidade de recuperação de serviço de TI para atender a necessidade, requisitos e prazos do negócio.
Então, quando a gente fala em gestão de continuidade, pessoal, nós estamos falando o seguinte: quais são os contingenciamentos que deve ter para o serviço continuar em operação? Quem pode me dizer uma medida de contingenciamento para a rede Wi-Fi, por exemplo? Tem que ter na dúvida que eu estava, né? Se é um link secundário. Um link secundário é uma medida de contingenciamento. Eu estava na dúvida se estava na continuidade, mas... Não, é na continuidade. Entendeu? Por quê? Porque na continuidade é que você pensa em contingenciamento. No break, link adicional, gerador de energia. Isso é para que o serviço continue em Até equipamentos de redundância. Equipamentos de redundância. Uhum. Certo? Principais produtos, estratégia e políticas de gerenciamento de continuidade de serviços e o próprio plano de continuidade de serviços. Certo? O outro processo, gestão de segurança da informação. Tudo a ver com garantia também. Quando você está concebendo o serviço, está implementando o serviço, você tem que ter essa preocupação. Ó, tratamento da segurança da informação no contexto da governança corporativa. E é o quê? Alinhar a segurança de TI à segurança do negócio e garantir que a segurança da informação seja gerenciada eficazmente em todos os serviços e atividades. Certo? Abrange também autenticidade, não repúdio, além de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Esses itens são o que mesmo da segurança? São os pilares lá, né? O que é não repúdio? Não repúdio é, por exemplo, você acessar algo e depois você falar que não é você que fez aquilo. Ou seja, é a garantia de que você é você mesmo. Certo? Principais produtos, a própria política de segurança da informação e um sistema de informações de gestão de segurança. Certo? Esse é o de segurança da informação. E gestão de fornecedores. Ó, gerenciamento de fornecedores e respectivos serviços de acordo com as metas do serviço de TI e as expectativas do negócio. Objetivo, obter retorno adequado, né, dos fornecedores e garantir que eles alcancem as metas estabelecidas em seus contratos. E principal produto, a base de dados de fornecedores e contratos. E esse processo está alinhado com um P, um dos P's lá do desenho, que é qual P? De parceiros. Certo? Dúvida, pessoal? Hã? Vejam que são processos com aspectos de garantia. Ok? Bem, aqui só para mostrar que a questão da gestão de fornecedores é muito importante, né, e as empresas, elas não podem simplesmente ter fornecedores. Além de contratá-los, é preciso fazer com que o dinheiro seja transformado em valor para a empresa. Diante disso, o objetivo de gerenciamento de fornecedores é assegurar que os fornecedores cumpram com as metas contidas dentro de seus contratos e acordos. Essas metas, elas estão onde? Nos contratos de apoio, que são os acordos de nível de serviço, em conformidade com todos os termos e condições. Né? Esse é o processo de gerenciamento de fornecedores. Dúvida, pessoal? Vocês estão percebendo que... Agora, olha só, para cada processo desse que eu falei, são 7 processos. Existe um mundo de informações que vocês podem mergulhar. Eu estou passando aqui um overview do DNA de cada processo. Certo? Bem, com isso, a gente encerra a etapa de desenho. E o que ela vai fazer? Ela vai implementar o serviço, né? Ela vai implementar o serviço, oferecendo aspectos de garantia, de gerenciamento de capacidade, de disponibilidade, de segurança da informação, né? E tal. E vai entregar isso para a etapa de transição.
E o que ela entrega para a transição? O serviço pronto, desenvolvido, e as características desses serviços, encapsuladas em um pacote que é conhecido como SDP, ou Service Design Package, certo? Tá errado aqui, tá? SDP, Service Design Package. Tá errado ali, no slide. A SLP é a saída da estratégia para o desenho, do desenho para a transição é o SLP. Não, perdão, é o SDP, Service Design Package. Professor, esses termos na prova são cobrados em português ou em inglês? Como que eles abordam? Cara, a prova de certificação, ela é em português. Mas os termos, Eles traduzem. Esse Pacote de desenho de serviço. que é o que o estratégia de serviço entrega para o desenho, né? É o SLP, é porque tá errado aí. Certo? Oi. Sim. Sobre se tem algum órgão que fiscaliza esses contratos e tem alguma regra para se mostrar esses contratos. Ah, entendi. Olá, Caleb. A questão dos contratos é o seguinte, é uma dimensão do acordo de nível de serviço, certo? Os contratos, eles são gerenciados pela própria organização que está contratando o serviço. Assim como os acordos de nível de serviço, os SLAs e os próprios OLAs, eles também são gerenciados. Com relação à fiscalização dos contratos, vai depender do âmbito de atuação, né? Em governo tem muito isso. Em governo tem órgãos reguladores que fiscalizam a gestão dos contratos e tal. Mas quando a gente fala em empresas privadas e tal, isso a própria empresa faz as auditorias e tal. Então existe a auditoria interna que pode estar fazendo a fiscalização, mas principalmente no caso de órgãos governamentais, nós temos órgãos de controle como a ANAC, as agências reguladoras, ou órgão de controle mesmo, como o TCU, o CGU, que fazem as fiscalizações. Entendeu? Mas não cabe a questão da fiscalização é só um item da gestão de contratos que tem que acontecer. A gestão de contratos ela tem que acontecer por conta do acordo de nível de serviço. Né? E a fiscalização é parte dessa gestão. Então a própria empresa ela implementa mecanismos de fiscalização disso. Porque se não cumprir tem a multa, né? Porque se não cumprir tem penalidades, tem multa, tem glosa. Né? Beleza, Caleb? Mais alguma? Dúvidas? Pessoal, tá errado a figura, tá? Anotem aí. Ok? Eu vou corrigir isso. Beleza? Hã? Olha só. Por hoje, nós fechamos. No próximo sábado temos o nosso terceiro encontro, não é isso? É o próximo sábado, não é? Depois da prova. Onde nós vamos trabalhar a transição e a operação do serviço. E o quarto encontro nós vamos ver melhoria do serviço continuado e aplicar o simulado. Beleza? E para quem está no virtual, o simulado eu vou disponibilizar para vocês poderem fazer em casa também e a gente corrige junto aqui. Certo? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns por terem acordado cedo, vim aqui assistir essa aula nesse dia de chuva, né? E vamos em frente. Obrigado, viu, gente? Um forte abraço.